hoje as pessoas se referem a delivery de comida ao iFood. Vou pedir um iFood. O cara interfona aqui e fala, chegou um iFood. Pode ser qualquer coisa. Se tornou sinônimo da categoria. Num momento onde você está tendo uma guerra de mercado e uma disputa de market share, só faz sentido fazer M&A se for um M&A muito claro que te ajude nessa luta. Porque senão o M&A pode ser uma distração, né? Então, se você está brigando para defender o teu core business e tem muita oportunidade ainda para expandir no core business, você tem que tomar muito cuidado com a tua estratégia de expansão inorgânica, porque pode virar uma super distração. O M&A que demanda muita integração tecnológica, ele tem que ser feito com muita cautela e você tem que entender exatamente por que isso está acontecendo, por que faz sentido e o tipo de recurso que vai demandar, porque pode sim ser uma baita distração. Uma empresa focada num nicho muito específico dificilmente vai fazer parte de um VC track, porque VC quer saber de retorno lá na frente. E o retorno grande, ele só vem em mercados muito grandes. E o VC, ele aposta no começo, acreditando que daqui a 1 ano e meio, 2 anos, vai ter outro VC mais sofisticado, mais exigente, que vai apostar o triplo do que você apostou. E que daqui a 3 anos vai ter outro que vai apostar 10 vezes mais do que você apostou. Então, o VC ele precisa ter essa crença em tamanho de mercado, modelo de negócio e, terceiro, extremamente importante, habilidade do time empreendedor em levantar capital, que é diferente da habilidade de operar bem. Para o caminho do VC, comunicação é tão importante, às vezes a gente derruba a oportunidade, não é porque o deal é ruim, o negócio é ruim ou o empreendedor é ruim, mas porque o empreendedor é ruim em comunicação. Total. E se ele for ruim em comunicação, ele não vai conseguir captar futuramente. E se ele não conseguir captar futuramente, eu nunca vou ver retorno no meu investimento. São jornadas e jornadas, e é importante ter essa clareza do jogo que você quer jogar e do jogo que a natureza do teu negócio e o teu mercado te permitem jogar. Com MBA pela Harvard Business School, Alex Anton construiu uma carreira marcada pela liderança em decisões estratégicas de alto impacto, passando por algumas das empresas mais relevantes do país. Ele foi Chief Strategy Officer do iFood, onde liderou planejamento estratégico, M&A, relações com investidores e a criação de novos negócios pensados para a expansão da companhia. Entre 2019 e 2023, passou pelo Global Founders Capital, atuando no braço de Venture Capital e liderando mais de 30 investimentos em startups com mais de R$1 bilhão alocados. Atualmente, ele é diretor executivo e Chief Strategy Officer da Starion. Além disso, Alex atua como advisor, conselheiro, investidor anjo em diversas startups. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Zero ao Exit. Eu sou Rodrigo Miranda, CEO da VPX Company, também fui cofundador da Zite e da Ship Delivery. Aqui no Do Zero ao Exit, eu exploro a história de quem fundou, escalou e vendeu empresas, e nesse formato de hoje é o que eu chamo de bastidores, onde eu trago também pessoas que eles operam e muito em vários lugares da mesa desse mundo que a gente chama de M&A, do mundo de fusões e aquisições. O meu objetivo, minha obrigação com vocês é contar tudo que tem nesse mundo, das alegrias, dos momentos emocionantes, mas principalmente dos desafios, das dificuldades, aquilo que todo mundo passa e pouca gente fala. E hoje a conversa é com um cara que eu conheço há muitos e muitos anos, a gente estava aqui relembrando, e que esteve no centro de grandes decisões de um aplicativo, dentre vários outros negócios que ele vai contar aqui, mas também de um aplicativo que eu tenho certeza que você tem instalado aí no seu celular. Alex Anton, que foi aí diretor de estratégia de M&A, ele vai contar para a gente no iFood, e hoje é o CSO da Starion, que ele também vai falar um pouco para a gente. E antes de eu apresentar oficialmente aqui o nosso convidado, deixa eu já fazer um pedido. Se você está no Spotify, clica para seguir o nosso canal. E também, se você está aí no nosso YouTube, se inscreve no canal para receber todos os episódios fresquinhos. Alex, seja muito bem-vindo ao Do Zero ao Exit. É um prazer te rever e te receber aqui em casa. Super obrigado pelo convite, Rodrigo. Prazer é meu. Uma delícia estar aqui, cara. Legal, boa. Alex, a gente vai ter um tempo bom aqui para contar para a turma sobre tudo, mas eu queria ouvir Alex por Alex. Conta aí um pouco da sua história, de onde que você vem e como que você chegou, cara, a liderar grandes deals, grandes empresas, enfim, toda essa trajetória bacana que você tem aí. Ô, Rodrigo, a história é longa e eu corro o risco de me perder aqui e tomar o episódio Fica à vontade. Inteiro, tá, cara? Então eu vou contar uma versão super curta e você me avisa se fizer sentido focar em algum ponto. Mas como um todo, cresci numa cidade super pequena do lado de Floripa, que se chama Biguaçu.
Biguaçu. Então, nasci em Florianópolis porque não tinha e não tem maternidade em Biguaçu até hoje. Cresci lá, tive uma passagem relevante da minha vida em Blumenau, que é uma cidade que foi colonizada por alemães, que tem uma cultura super forte. Foi a minha primeira experiência em escola particular, até então eu frequentava escola pública, e aquilo foi muito formativo na minha vida, então lidando com uma cultura mais rígida, de mais disciplina, mas que eu me dei muito bem. E aí depois eu volto para Biguaçu e começo a estudar em Florianópolis para ter acesso a escolas melhores. Sempre muito curioso, diversos interesses. Inicialmente queria ter uma carreira científica, trabalhei com ciência por um tempo, fiz um mestrado super científico no Canadá, comecei minha carreira na Nestlé, na Suíça. Você formou em quê? Eu sou farmacêutico bioquímico de formação. Você é farmacêutico bioquímico? Caraca, eu ia chutar qualquer coisa menos isso. Exatamente. Fiz um mestrado super técnico de balcão, fazendo ciência básica no Canadá. A partir de então percebi que eu realmente queria ter uma vida e carreira internacional, mas não dentro do contexto científico. Queria ter uma vida mais relacionada a negócios, mais dinâmico. Fui fazer o trainee da Nestlé na Suíça. Foi uma experiência super rica, me colocou em contato com todo esse universo mais dinâmico, e foi aí que caiu a ficha que eu realmente quero estar no lado do business, do lado das pessoas, fazendo as coisas acontecerem, metendo a mão na massa versus no lado da pesquisa. Tá. Por isso eu fui para os Estados Unidos fazer um MBA, e a partir de então migrei e fiz uma carreira bastante consistente dentro do contexto de negócios, inicialmente na McKinsey, depois Móvel. Você foi McKinsey também? McKinsey, Móvel, iFood, GFC, Global Founders Capital, que é um fundo de Venture Capital, e agora Starion. Então, muitas idas e vindas e muitos aprendizados aí no meio, mas a versão resumida é essa. Cara, então, você estudou pra caramba. Sim. Caiu na McKinsey depois do MBA? Sim. Porra, cara, era meu sonho. Eu tava te contando aqui, né, da VPX. Uma coisa que ficou entalada é que eu não passei processo seletivo nenhum. E o da McKinsey foi um deles, né, cara? Que era meu sonho quando eu saí da escola, da faculdade, né, em 2015. Fez 10 anos agora. E nem tá no roteiro aqui, mas conta um pouquinho dessa fase na McKinsey, assim, e eu acho que isso deve estar muito conectado. A McKinsey é uma das grandes escolas de estratégia do mundo, isso deve estar muito conectado com todo o trabalho que você faz hoje. Conta um pouquinho desse período e depois como é que você vai migrando até chegar lá em Móvel. Perfeito. Cara, eu queria muito consultoria estratégica, porque saindo de uma carreira técnica, consultoria estratégica é aquele contexto onde você coloca o MBA em prática também, né? O MBA é o estudo de casos. Sim. Cada dia eram vários casos estudados. Você fez aonde MBA? Eu fiz em Harvard. E eu queria colocar tudo aquilo em prática, e o que me falavam é, cara, consultoria é isso. Aqui você está falando o que o CEO deveria fazer, no contexto de consultoria você faz a mesma coisa, porém com um nível de profundidade muito maior. Você estuda a companhia, você estuda o mercado, é um contexto muito meritocrático, onde você está sempre buscando a verdade. Então tinha muito também do lado da ciência, né, da busca pela verdade, de trabalhar com hipóteses, de fazer experimentos, que era aplicado no universo de negócios de forma muito mais prática, dinâmica e bem remunerada. Então, por isso eu fui para a McKinsey. Foi uma experiência riquíssima, foi uma super escola que me trouxe o conforto e a versatilidade que eu precisava no universo de negócios. De novo, especialmente vindo de uma carreira muito mais técnica. Então, foi incrível, eu fiz projetos de lançamento de produto, de precificação, de reposicionamento estratégico, uma vez que a patente de um grande medicamento estava sendo vencida, o que a farmacêutica fazia com aquele medicamento e quanto ela deveria investir e como se posicionar. Go-to-market numa indústria de defensivos agro, incentivo de performance para técnico de campo em telecom, como é que você faz com que a turma que faz a instalação de banda larga e TV trabalhe mais e com mais qualidade. Então, de novo, sempre trabalhando, sempre conectando o lado humano com o lado financeiro e de incentivos, porque é assim que as pessoas se movem. Então, foi uma super escola. No entanto, eu já sabia, dado a minha natureza, que eu queria trabalhar com tech, porque o contexto tech ele é muito mais inovador, mais versátil, mais dinâmico. E naquele momento, e acho que historicamente consultoria no Brasil, independentemente de qual firma seja, elas servem tipicamente clientes maiores, multinacionais, ou grandes empresas nacionais que não têm esse viés tão dinâmico, tão rápido. E eu queria um contexto mais rápido, mais mão na massa e menos consultivo. E aí naquele momento surgiu um convite para ir para a Móvel
tocar estratégia e M&A. A Movile havia recém feito um investimento no iFood, o iFood era muito pequeno. Isso foi em 2000 e? Isso foi em 2015. Tá. E eu achei a proposta super interessante e para lá eu fui, com o objetivo de construir também diferentes ecossistemas. Então a gente tinha uma tese de tickets, aí eu fiz um investimento na Simpla, inicialmente o investimento depois se tornou aquisição, leiturinha embaixo do Play Kids, criando uma experiência offline para um produto que era majoritariamente online. E ajudando muito o iFood também a consolidar um mercado. Já existia muita clareza de que era uma tese de winner takes all ou winner takes most, e a estratégia realmente era trazer o máximo possível daquilo que já tinha sido desenvolvido no ecossistema de delivery para dentro do guarda-chuva do iFood. Então, comprando os mini iFood espalhados do Brasil afora. Compraram quase uns 20, né? Aquela época de 2016, 2017. Sim. Foi um playbook muito padronizado, um term sheet padrão, era um múltiplo de GMV que era aplicado, mas foi muito positivo para os empreendedores também, porque era uma turma que não estava desenvolvendo necessariamente o melhor produto, mas que já tinha ali uma carteira de cliente restaurante e de cliente usuário, né? Uma plataforma de dois lados aqui que tem dois tipos de cliente. Aquela galera regional que o dono conseguia ter proximidade com o dono dos restaurantes, né? E criava uma fidelização por estar muito próximo ali. Perfeito, exatamente. E aí vocês montaram um modelo de, entre aspas, padrão, obviamente sempre tem uma coisa para lá, outra para cá, mas modelinho padrão, ia atrás desses campeões locais e tombava para dentro. E botava a galera para trabalhar também dentro do iFood? Os que queriam, com certeza. Vários deles queriam, vários deles não queriam, os que queriam vinham, vários estão até hoje, inclusive. Legal. Cara, essa foi uma das teses, vamos chamar de consolidação aqui, acho que mais legais que a gente teve aqui no Brasil, né? Que na sua leitura deu certo, porque na minha visão deu certo pra caramba. Eu fui concorrente de vocês e assim, bicho, não é porque o Alex tá aqui, eu já devo ter falado isso em outros episódios, mas cara, acho que é o concorrente mais indigesto para você ter no Brasil, o iFood. Eu nunca fui concorrente da Ambev, deve ser algo parecido também, mas indigesto, né, cara? Um poder, uma capilaridade, etc. E eu acho que com vários playbooks muito bem executados lá dentro do iFood, uma visão muito profissional, muito estratégica, né? O iFood sempre teve duas fortalezas muito claras, assim, que eram muito evidentes, inclusive antes de eu ir para a operação do iFood, né, que eu começo trabalhando na Movile, que é a holding que investe no iFood, e depois eu vou para o iFood efetivamente. Mas mesmo antes de ir para a operação do iFood, eu já via com muita clareza que o iFood tinha duas grandes fortalezas. Uma é o comercial, a força comercial, o drive comercial Ambev, muito claro, assim, metas muito claras, uma ambição muito grande, muito meritocrático, com muita oportunidade de crescimento, mas com um foco em resultado e comercial muito forte e um marketing muito forte. Perfeito. Então, marketing comercial. O produto e o lado tecnologia do iFood evoluiu muito desde então, mas na época nunca era visto como ponto forte. Então, o produto era relativamente simples, ele funcionava direitinho, mas não tinha um super diferencial competitivo. Agora o iFood foi muito pioneiro em ser o primeiro do Brasil a ir para o aplicativo, porque a maior parte dos pedidos era tudo via web, e a gente olhava mundo afora, quando a gente fazia os benchmarks com os mercados desenvolvidos, 95% dos pedidos, por exemplo, o Just Eat, que é era o iFood da Inglaterra, hoje perdeu muita relevância, eram via web. Pouquíssimo era aplicativo. Então ninguém desenvolvia aplicativo no Brasil, o iFood foi o primeiro. E quando fez isso, o volume de pedidos migrou completamente para o app. E aí você entende a natureza dos mercados, né? Porque no mundo desenvolvido, as pessoas têm computador. Era muito comum, em 2015, 2016, todo mundo tinha um laptop. E as pessoas pediam a partir de lá. Enquanto no Brasil, muita gente que fazia pedido não tinha um laptop em casa, só tinha o celular e o aplicativo. Então o aplicativo fez muito sentido, além do comportamento do brasileiro de ser muito mais conectado com o smartphone do que os gringos. Então isso foi um grande movimento, e o iFood foi o primeiro a ir para a TV aberta também. Então, foi a campanha do Fábio Porchat, lá atrás, tentando pedir, a Judite atendia, não dava certo, até que ele descobre o iFood e a vida dele é resolvida. Então, sempre uma marca muito querida, com muito humor, um nome muito gostoso, muito fácil de entender, e que ficou muito claro na cabeça dos brasileiros, né? Então, hoje, as pessoas se referem a delivery de comida ao iFood. Vou pedir um iFood. O cara interfona aqui e fala, chegou um iFood. Pode ser qualquer coisa. Se tornou sinônimo da categoria, né? Cara, isso é animal. E uma curiosidade minha. Essa cadeira que você tinha lá, estratégia e M&A, era esse o nome da cadeira?
Quando fala estratégia, era estratégia de expansão inorgânica ou era estratégia do iFood como um todo? Você olhava posicionamento, o que fazer, o que não fazer? Tudo, Rodrigo. Então eu tinha um time de Consumer e Market Insights. Então o time de Consumer basicamente fazia entrevista com o consumidor, entendia quais os perfis dos consumidores que mais pediam, entrevistava essa turma, fazia focus group. Então muito mais entendendo em pequena escala, e aí eu tinha um time de Market Insights, que era um time muito mais macro, que fazia análise de SimilarWeb para entender comportamento de market share do iFood e concorrentes, praça por praça. A gente conseguiu segmentar todos os bairros de São Paulo analiticamente para entender os movimentos de pedidos nossos e da concorrência, real time. Então a gente conseguiu construir esse painel, especialmente no momento, lá 2017, 2018, quando a Rappi se supercapitaliza, e começa a guerra dos deliveries efetivamente, com muita voucherização para o usuário e promoções muito agressivas para os restaurantes também, tentando criar exclusividade, roubar as nossas contas. Então, todo esse rolê dinâmico era monitorado pelo meu time. Então, a gente tinha essa estratégia também de preço, posicionamento, marketing, que era coordenada, porque nesse momento, num momento onde você está tendo uma guerra de mercado e uma disputa de market share, só faz sentido fazer M&A se for um M&A muito claro que te ajude nessa luta. Porque senão o M&A pode ser uma distração. Então, se você está brigando para defender o teu core business e tem muita oportunidade ainda para expandir no core business, você tem que tomar muito cuidado com a tua estratégia de expansão inorgânica. Porque pode virar uma super distração. E aí, nesse momento, todo o meu time focou em sala de guerra e vamos focar em defender o nosso território e atacar estrategicamente a concorrência, Uber Eats, mas especificamente Rappi, da forma mais inteligente possível. Fala um pouco mais sobre isso. O que para você é o tipo de M&A que ele é distração e o que para você é um M&A que é oportunidade? Você já deu alguns spoilers aí, mas se você puder citar, obviamente sem citar nomes, etc., o que você acha que pode tornar um M&A muita distração? Porque essa é uma visão... Tenho certeza que você também olha, às vezes, algumas notícias que você fala assim, cara... O que esses caras estão comprando essa empresa? Vai dar um puta de um trabalho do caralho, daqui a 6 meses vai ficar jogado lá, né? Sim. Primeiro, o que é um M&A de distração e o que leva as empresas com pessoas tão capacitadas, etc., a eventualmente fazer M&As que não fazem sentido? Olha, para mim o M&A de distração é aquele M&A que demanda tipicamente muita integração, né? E cuja integração não necessariamente vai se traduzir em resultado de curto prazo atrelado a ganho de market share, atrelado à expansão do teu mercado no core business. Ok. Então, em outras palavras, cara, qual o M&A que tipicamente eu gosto? Eu gosto de M&A que é muito leve em integração técnica e muito forte em integração comercial de go-to-market. Okay. O que eu quero dizer? Eu gosto daquela empresa onde a gente compra e ela continua rodando sozinha, lindamente, fazendo tudo que ela faz direitinho. Porém, eu pego o produto dela e jogo nos meus canais de distribuição que já estão formados e distribuo esse produto com muito mais facilidade. Eu abaixo o CAC dela significativamente. Perfeito. E eu deixo o meu cliente mais feliz com todo o portfólio que ele está recebendo. Então, eu já tenho outras soluções que o meu cliente contrata, entrego mais uma que, como um todo, eu aumento o switching cost dele. Eu aumento o LTV de todos os meus produtos junto, né, e como um todo eu tenho uma solução muito mais parruda, que está muito mais amarrada ao dia a dia desse cliente. Então esse é meu tipo de M&A favorito. O M&A que demanda muita integração tecnológica, ele tem que ser feito com muita cautela e você tem que entender exatamente por que isso está acontecendo, por que faz sentido e o tipo de recurso que vai demandar, porque pode sim ser uma baita distração. Cara, bom, eu já vivi isso. Continua vendo isso. Às vezes, cara, a empresa gigante lá tá super animado com comprar uma empresa pequena, mas depende dessa ultra integração ali, seja técnica ou das pessoas. Às vezes passa um ano e meio e as coisas não estão integradas ainda. De repente parece que a empresa compradora ela até desanima um pouco, né? Fala, toca esse negócio. Sim, aí, ou muda a prioridade. Surgiu uma outra prioridade que... Então, assim, pro vendedor é muito importante também entender como ele vai operar no dia 1. Eu preciso estar fortemente integrado para atingir meus resultados? A resposta tem que ser não, né, tipicamente, porque senão o risco é muito alto. Se a resposta for sim, vá atrás de casos
que essa empresa tenha feito e que tenha integrado de forma bem sucedida e entenda como isso aconteceu, entenda que as pessoas estão lá ainda, quem vai fazer, como vai ser, porque a integração pós-M&A é extremamente complexo, especialmente a integração de produto. Poucas empresas conseguem fazer isso muito bem. E por mais que a gente alerte empreendedores, etc., que estão vendendo suas empresas, fala, cara, não coloca seu earnout todo dependendo de uma integração, sabe? Porque esse negócio não é assim, cara, parece que tem coisa que é só a gente vivendo de dentro para aprender, né, cara? Que realmente o tal da integração PMI, cara, que pica que é esse negócio, né? Um negócio impressionante. Mas lá no iFood vocês deviam ter time para fazer essa integração, etc. E também, pelo que eu lembro, naquela época vocês compravam só coisas que estavam muito em torno do core, né? Era muito simples, Rodrigo, porque era tipicamente compra de carteira. Então, o que se comprava ali? Não era uma integração tecnológica. A gente não comprava código que precisava ser integrado. A gente não comprava times grandes que precisavam ser integrados. O que tipicamente a gente comprava era uma carteira de clientes restaurante e de clientes usuários. Pronto, tombava, era uma plataforma, não era nem aplicativo na época, era uma plataforma, era um site local, devorando.com.br, que quando o cliente digitava devorando.com.br, ele era encaminhado redirecionado para o iFood.com.br. Era muito simples, né? Simples, entre aspas. Isso é fácil. E vocês chegaram... E também não tinha earnout, tá? A maioria das transações não tinha earnout. Porque... Nem era atrelado a tombar esses usuários? Não. Nada? Não. Era muito simples. É porque tem muitas transações dessas que envolvem base, né? Igual você falou, cara, eles estavam ali comprando muito base. Quantos efetivamente vão migrar? Né? É muito comum aquelas transações. Eu cheguei a receber uma proposta dessa na época da Chip, que era, cara, a gente vai te pagar X, e aí a cada 1.000 usuários que fizerem pelo menos um pedido aqui, a gente te paga mais tanto, e a cada loja a gente te paga mais tanto, e esses top sellers aqui, se eles tombarem... Puta, mas começa a ficar tão complexo, você fala, meu irmão, esse negócio tem a chance grande, né, de não virar. Vocês chegaram a fazer um negócio com a Pedidos Já? Sim. A Pedidos Já tinha operação aqui no Brasil. Como é que foi aquela operação? Eu fui no Peru esses dias e lá tem a Pedidos Já ainda, né? Tem. E aí eu lembrei, falei, cara, o iFood fez alguma coisa ou cada um defendeu sua posição, foi um negócio desse, não foi? Sim. O que aconteceu? A Pedidos Já é do grupo Delivery Hero, que é um grupo alemão, uma empresa listada. E a Pedidos Já foi a marca latino-americana, né? Então ela começou e sempre teve... Ela é original do Uruguai e ela cresceu muito fortemente na Argentina, em todos os países que falam espanhol da América Latina. Cresceu um pouco no Brasil, mas não muito. Nunca teve uma presença muito forte, exceto no Nordeste. Em algumas capitais do Nordeste ela tinha uma presença relevante. Nós, como iFood, também tínhamos uma presença na Argentina. E aí, em 2018, fizemos essa operação onde, basicamente, a gente entrega a Argentina, a operação do iFood Argentina para eles, e compramos a operação Brasil deles. Pô, cada um fica na sua aí, e tranquilo. Foi basicamente, de novo, também uma compra de carteira. E time. Eu lembro e aí disso. trouxemos o time também, que era um time especialmente comercial, forte nessas praças que o iFood ainda tinha oportunidade de desenvolver. Legal, eu lembro bem dessa época. Isso foi em que ano? Foi 2018, exato. Eu comecei a operação da Chip, que foi, inclusive, pessoal, quando eu conheci o Alex, né, que foi em 2018 também. Eu comecei a operação da Chip no 1º de novembro de 2017. Acho que 2 meses depois a Rappi desembarcou no Brasil e começou aquela guerra insana, né? E aí, uns meses depois, vocês levantam 500 milhas de dólar, a Rappi levanta $1 bi de dólar. Eu falei, meu irmão... SoftBank. E eu com 10 investidores plugados nas minhas costas, mas porra, com um cheque desse tamanho, pequenininho. Falei, meu Deus, o que eu inventei na minha vida? Por que eu não tentei mais um ano a maquinha, sei lá, e tal? Então eu acompanhei muito de perto esses movimentos e o mercado de delivery ele foi um mercado interessante, voltou a ser um mercado interessante agora do ponto de vista de M&A, assim, né? Onde me dava a sensação de que em vários momentos era melhor você comprar consolidado do que ficar disputando, né? O CAC. Sim. Um negócio que eu sofria muito com delivery, não sei se você concorda, esse lance de não ter um custo de troca de plataforma, o cara poder pedir na Rappi hoje, poder pedir no iFood amanhã, poder pedir na Chip depois de amanhã. E zero pênalti, né? E sempre indo buscar quem tá dando mais desconto. Esse era um negócio que
o setor ele tende a pressionar muito a margem para baixo, né? Sim. O custo de aquisição sobe, a sua tendência a dar desconto, voucherização cresce. Sim. Né? Então, é interessante olhar para trás, mas, cara, passei uns sufocos ali. E aí, no meio disso, pessoal, acho que em 2018, eu peguei o contato do Roberto Gandolfo, né, que trabalhava lá, que eu acho que tocava parte de logística, operações, né? Sim. E aí, porra, mandei uma mensagem pro... Muita gente me pergunta, pô, como é que você chegou nas empresas que te compraram? Eu falei, eu tinha agenda para isso, pô. Eu pegava o contato pessoal e falava, Alex, vamos sentar e conversar, vamos sentar e trocar uma ideia. E foi assim que eu fui lá no iFood, fui super bem recebido. E algumas coisas, estava até contando pro Alex antes aqui, pessoal, que eu acho que vale o recado. Primeiro, se você trabalha como M&A numa empresa grande, como era o iFood, como é o iFood, cara, a primeira coisa, não seja um babaca. Você não precisa ser um babaca. Esses caras me receberam tão bem lá que, porra, eu lembro de todas as vezes que a gente teve interação. Onde eu encontrar esses caras, eu vou querer, meu irmão, receber ele da melhor forma do mundo possível. E tem uma admiração, porque a gente teve uma conversa tão aberta. E não ser um babaca não é só você querer ficar agradando o outro lado, porque eles não quiseram me agradar em momento nenhum. Foram super objetivos e falaram, cara, legal pra caralho, vocês estão fazendo e tal. E vocês mostraram pra mim uma coisa que me fez refletir muito. Vocês falaram, cara, a gente tá aqui no food, na comida, no delivery de comida, e a gente acha que tem tanto desafio aqui ainda que a gente não queria dispersar, porque o meu principal pitch com vocês era, pô, eu faço supermercado. E de fato, a gente já operava supermercado em 2018, com um nível de serviço muito próximo do que o pessoal faz hoje, simplesmente porque a gente se propôs a fazer isso lá atrás, né? Porque a gente é melhor do que ninguém. E eu acho que isso, né, cara, até te agradeço pela recepção que vocês me deram naquela época, e a sinceridade, né, de falar, cara, bacana pra caramba, mas, puta, a gente tá focado aqui no nosso negócio, e eu acho que é muito bacana isso, né, Alex, assim, a área de M&A, ela tá aberta a conversar e não ficar enrolando, né? Sim. Foi um negócio assim, falar, cara, puta, não faz sentido agora, nós estamos olhando mais pra isso. Inclusive foi uma aula para mim estar com vocês lá. Capaz, cara. Obrigado pelo feedback. E 100% honestamente, cara, eu tava doido para fazer, porque eu adoro fazer deal. E a área de novos negócios estava comigo. A gente enxergava esse movimento de entrega de supermercado acontecendo em diferentes partes do mundo. A gente via a Meituan na China já muito mais robusta, já entregando muito mais do que só comida de restaurante. A gente via a Rappi entrando com essa proposta de delivery de tudo. Estava no nosso desenho estratégico, porém o nosso negócio core ainda tinha muita oportunidade de crescimento e ele estava sendo atacado muito agressivamente. E esse negócio de delivery de supermercado, dentro do aplicativo do iFood, a gente não consegue fazer sem uma integração forte. Aqui exige uma integração forte. Eu não consigo comprar e deixar você de lado. Porque uma vez que eu compro, eu tenho que botar para dentro, senão eu não realizo a tese. Né? A tese é uma tese de distribuição. Ó, eu já tenho o meu aplicativo, eu já tenho o meu CAC, o meu cliente está lá, portanto eu vou entregar mais coisa para ele a partir desse ponto de contato. Então, para mim, te confesso, foi difícil, porque eu queria fazer tudo, cara. Eu queria fazer supermercado, eu queria fazer reserva de mesa em restaurante, eu queria fazer o iFood Shop, que de fato fizemos, né, que é a plataforma B2B do iFood. Mas é importante ter foco e saber onde priorizar, especialmente no momento de ataque, no momento de guerra. E não que minha opinião conte, mas acho que vocês estavam certíssimos, né? Olhando para trás, acho que como vocês defenderam, cara, isso é um puta recado, né? Hoje em dia, às vezes, as empresas, elas muito cedo, elas já querem diversificar tanto que elas acabam que elas não defendem, você usou essa palavra, né? Acaba que elas não defendem ali onde elas estão criando suas vantagens competitivas, né? Para ter é sempre perigoso falar melhor, né? Mas para algum cliente, você criar uma solução melhor, defender sua posição, criar barreiras de entrada, que seja na marca, que seja no reconhecimento do serviço, que seja num modelo operacional, que, porra, hoje o iFood tem um modelo logístico, assim, cara, invejável, né? Muito, muito bacana como conseguiu criar. Então, eu sou, apesar de ter sofrido muito com vocês, eu sou vocês, assim, né? Na época que você estava lá, sou fã. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que você puder contar? Spoon Rocket estava contigo lá também? Cara, Spoon Rocket foi uma compra muito oportunística que a gente fez. Eles quebraram lá fora, né? Foi muito curioso, muito curioso. Foi um caso, eu tava ainda na Móvel, nem estava no iFood, eu estava ainda no meu chapéu de Móvel. E foi um caso assim, eu já tinha tido contato com o fundador, né, porque era uma companhia que a gente olhava, namorava, fazia umas coisas legais. Modelo super legal. Modelo super legal. Já tinha trocado com ele antes, do nada ele escreve dizendo, cara,
a gente estava para receber um aporte, o aporte caiu, eu vou fechar a empresa, eu estou vendendo por X mil dólares. Assim, um valor muito baixo, tá? Dava para comprar na física, assim, um valor muito baixo. Caraca. E aí eu liguei para o Felipe Fioravante, que era o CEO do iFood, e falei, sim. Filipão, tem essa oportunidade. Vamos para São Francisco fechar esse deal? Ele, vamos. Fomos, cara. Trouxemos o deal para casa, cara. As passagens foram mais caras que o deal. Não chegou a esse ponto, cara. Não chegou a esse ponto, mas poderia ser, cara. É muito legal. Era muito legal. A proposta de valor da Spoon Rocket era super legal, né? Da curadoria, as embalagens. Deve ter um monte de gente que está assistindo aqui que nem sabe que a Spoon Rocket existiu. Mas tinha lá em Vitória, lá no Espírito Santo, foi quando a gente começou. E a gente comprou a marca e a tecnologia de fora. E aí implementou aqui e depois tudo virou iFood, né? No fim das contas, tudo virou iFood. Não, cara, muito legal essa história do iFood. Você ficou lá até quando? Até 2019, quando eu fui pro fundo. Em 2019 você sai e vai pra GFC. Isso. Porra, olha que bacana, né? Um cara que passou consultoria, passou operando de dentro estratégia, M&A. Porra, só em iFood deve ter feito ali uns 20 deals, talvez, alguma coisa assim. Imóvel e iFood deve ter feito, né? Sim. Somando os pequenininhos. E aí você vai direto para um fundo agora, onde essa é a atividade de fim. O que motiva você a fazer isso e como é que essa experiência de... Porra, um puta fundo, né? Olha, cara, o fundo estava bem capitalizado. A parte mais difícil da gestão de qualquer fundo é a captação. Né? Meio caminho andado. É difícil pra caramba. O fundo tinha captado $1 bilhão para investimentos em startups early stage globalmente. Eu recebi esse convite para coliderar a América Latina. Então, um papel com muita autonomia, muito espaço. E na minha cabeça estava, deixa eu ir atrás dos próximos iFood. Agora eu já entendi as oportunidades, entendi muito sobre como operar, o que fazer, o que não fazer. Tem algum aprendizado aqui que pode ser alavancado, deixa eu ir atrás da caça dos próximos iFoods. Então, essa foi a narrativa que eu contei para mim. E, você se convenceu dela? Cara, foi uma experiência fantástica, assim, pela autonomia que eu tinha, pelo espaço de construção e trabalhar com early stage é muito gostoso. Né? Aquele empreendedor com brilho no olho, com muita vontade de fazer acontecer e tipicamente muito aberto também para receber ajuda. E numa fase muito boa, onde o ecossistema tinha amadurecido muito. Então, 2019, a gente teve excelentes oportunidades. E muito rapidamente fizemos um investimento na Flash, na Swap, que são companhias que voaram muito rapidamente. Né? Depois teve a Clara, Nomad, Medway, Nilo, uma série de companhias que também floresceram. Gringo, outra companhia que deu super certo. Então, foi vendida, né? Foi Sem Parar? Isso. Então, na minha cabeça estava, deixa eu ir atrás dos próximos iFoods e... foi uma experiência incrível, cara. Eu queria que você puder abusar aí da sua boa vontade, queria que você desse umas dicas assim para os empreendedores que estão... Qual que era o mandato lá? Qual o tamanho de... Qual estágio, etc? Bom, a nossa estratégia, a gente chama de estratégia life cycle. O nosso objetivo era alocar cheques de mais ou menos $1 milhão no early stage, sendo o primeiro cheque institucional. Às vezes era 500k, às vezes era 1,5, mas nessa faixa, e observar a companhia muito de perto. Ajudar naquilo que a gente pode do ponto de vista estratégico e uma vez que a companhia começasse a tracionar, a gente alocava mais capital. Boa. Então, em várias companhias a gente alocou 15, 20 milhões de dólares e várias delas a gente manteve a participação de 1 milhão. Então, muito em função das nossas crenças que eram construídas à medida que a companhia avançava. Tá, legal. E o que era um empreendedor, uma empresa que você falava assim, puta cara, aqui, quais eram as características em comum dessas companhias, você fala, cara, que é legal. E também, quais são aqueles erros, cara, que a galera tem que evitar na hora de falar com um fundo estruturado como vocês eram, um cara estruturado igual você. Dá uma aprofundada nisso, sim. Tem algumas particularidades, Rodrigo. Acho que é uma ótima pergunta, tá? E tem algumas verdades que elas só se aplicam nesse caminho de VC track. O que eu quero dizer com isso? Aquele empreendedor que está na rota do VC, significa que ele vai levantar capital rodada atrás de rodada. Ele está criando uma empresa extremamente escalável, que depende de dinheiro para escalar, que não vai gerar caixa tão cedo, porque ela basicamente investe tudo que ela recebe em crescimento, porque ela está num mercado muito grande e ela tem o potencial de ocupar um market share relevante, de disruptar qualquer dinossauro que esteja ocupando já esse setor.
Essa é a tese de um VC, é isso que o VC busca. Ou seja, dinheiro de VC não é para um cara que acha que está pegando um empréstimo lá para financiar alguma coisa. É para o cara que toma uma decisão. Fala, não, vou para o VC Track, que é rodadas sucessivas. E aí ele tem que botar na cabeça, primeiro ele tem que entender, se ele for para o VC Track, para qualificar para o VC Track, ele precisa estar num mercado endereçável grande e ter um produto, uma solução que seja extremamente escalável. Perfeito. Né? Caso contrário, ele ainda assim pode ter uma empresa fantástica, uma empresa incrível, super redonda, lucrativa, que traga muita liquidez para ele futuramente, que pode ser vendida. Porém, que não faça parte desse caminho que é o VC Track. É outro jogo. E hoje, na minha realidade atual, trabalhando na compra de empresas de software, a maioria das empresas que eu lido são empresas que não passaram pelo VC Track. E que ainda assim são empresas incríveis, com empreendedores super sólidos que estão ali construindo há 15, 20, 30 anos. Então, você estar no VC Track não quer dizer que você é um empreendedor melhor de quem não está no VC Track, de forma alguma, mas são modelos completamente diferentes. A gente está falando de níveis de escalabilidade diferentes e de tamanhos de mercado diferentes também. Uma empresa focada num nicho muito específico dificilmente vai fazer parte de um VC Track, porque VC quer saber de retorno lá na frente. Perfeito. E o retorno grande ele só vem em mercados muito grandes. E o VC ele aposta no começo, acreditando que daqui a 1 ano e meio, 2 anos, vai ter outro VC mais sofisticado, mais exigente, que vai apostar o triplo do que você apostou. E que daqui a 3 anos vai ter outro que vai apostar 10 vezes mais do que você apostou. Então, o VC ele precisa ter essa crença em tamanho de mercado, modelo de negócio e, terceiro, extremamente importante, habilidade do time empreendedor em levantar capital, que é diferente da habilidade de operar bem. Total. Um bom operador não necessariamente é um bom fundraiser. Total. E um bom fundraiser não necessariamente é um bom operador. São habilidades diferentes. O que é um bom fundraiser? Um bom levantador de capital? É aquela pessoa que passou pelas escolas certas, que tem o linguajar correto, que consegue habitar o mesmo ambiente do VC e falar a mesma língua. De CAC, de LTV, de modelos inovadores, de benchmarks lá de fora, que conhece outros VCs, é tipicamente alguém muito bem relacionado, tipicamente que teve uma educação internacional parruda, que já o permitiu se conectar com outros ecossistemas, que tem uma habilidade em se comunicar em inglês muito desenvolvida. Por quê? Porque depois da Série B não existe mais capital no Brasil. Então não é porque o mercado de VC é elitista e se o cara não fala inglês ele está fora. Ele precisa ter estudado em escola internacional ou ter feito MBA em escola top. Tem nada a ver, porque se o cara não fez isso, ele não vai ter segurança e habilidade. Dificilmente ele vai ter. Às vezes tem, tá? Tem as exceções, claramente tem as exceções. Mas tipicamente ele precisa dessas experiências para rodar no Vale do Silício com os principais fundos de VC do mundo para levantar um Série B, um Série C, de 50, de 100 milhões de dólares, com clareza, segurança e convicção. Então ele precisa dessas experiências prévias. Isso quer dizer que você precisa ter passado por tudo isso para desenvolver uma boa empresa de tecnologia? Não. Tem várias empresas incríveis de tecnologia, inclusive a que eu trabalho hoje, que nunca levantaram dinheiro de VC. Levantaram recentemente, levantamos de private equity. Mas 35 anos após a fundação. Então, são jornadas e jornadas, e é importante ter essa clareza do jogo que você quer jogar e do jogo que a natureza do teu negócio e o teu mercado te permitem jogar. Perfeito. Cara, que puta aula. Pessoal, presta bem atenção no que o Alex está falando aqui, cara, sobre nem todo mundo precisa ir para um caminho de VC, porque em determinado momento todo mundo achou que empresa boa era empresa que conseguia levantar dinheiro. E eu sempre falo, cara, levantar dinheiro tem um monte de merda também. Sim. Você vai ter que assinar um acordo de governo, você não pode mais fazer as coisas do jeito que você acha que você quer fazer. Eventualmente você vai poder ficar distribuindo dividendo do jeito que você quer ou do jeito que você imagina que tem que... Tem vários trade-offs nessa história também, né, Alex? Não é uma questão de que é o caminho. E, bicho, essa porra de habilidade de levantar dinheiro, cara, isso é uma coisa que, sei lá, assim como o Neymar nasceu com um talento diferente, a gente também poderia virar talvez um bom jogador de futebol treinando alucinadamente. Tá? Cara, mas tem gente que nasceu pra essa porra de levantar dinheiro, né, cara? Que sabe o idioma, que dedica agenda pra tomar café
com investidor, com fundo. É outra realidade, cara. 50% do teu tempo é da porta para fora. Contando uma história que você acredita mas que ainda não aconteceu. Então, uma outra diferença que eu noto também, e aí trabalhando com vários empreendedores de tech ou de economia real, que eu conheci hoje na minha realidade atual, alunos do G4, uma turma extremamente qualificada, preparada, dedicada, mas o empreendedor que não levantou grana de VC, uma grande diferença que eu noto, a turma fala tipicamente o que já aconteceu, da história. Quando você conversa com alguém que está no VC Track, o cara está sempre te vendendo um sonho, cara. Tudo que vai acontecer, o quanto ele vai mudar a indústria, o quanto o produto dele vai revolucionar o mercado, como ele vai crescer 100 vezes. Então, são diferenças, inclusive de personalidade. Total, cara, total. Você estava no Brasil de Silicon Valley esse ano? Tava. Eu te vi lá, eu estava lá também. E um amigo meu lá do Espírito Santo, cara, que é um dos caras que faz isso muito bem, que eu conheço, não veio dessa escola tradicional toda que você falou, etc., mas é um cara que tem um talento. E, puta, eu fui um cara, dentro das minhas possibilidades, fui um cara bom de levantar dinheiro, etc., e eu brinco e falo, cara, pô, eu era até bom, mas esse moleque, ele é diferente. Cara, lá no Brasil de Silicon Valley, eu fui com outra perspectiva, não de falar com o fundo, mas eu vi a desenvoltura dele, a naturalidade dele sozinho de falar com todos os fundos e se apresentar numa naturalidade, assim, e conseguir marcar uma agenda com um cara do fundo ou com outro cara de tech, às vezes sem pauta, né, tomar um café e tal, que eu falei, cara, isso não é para qualquer um, né? A gente pode até treinar, a gente pode tal, não sei o quê, mas tem gente que nasce com essa porra desse dom, que é um negócio interessantíssimo, né, cara? Sim. Isso é muito bacana. E aí, mas beleza. Aí o cara, ele conseguiu uma agenda com você lá na GFC. E você já deu o spoiler de algumas coisas a não se fazer. Mas quais erros você diria que são os mais comuns e que faz você, às vezes, na primeira agenda já dar uma brochada? Você fala, puta, cara... Aí não, né? Quais são os principais? O pior de tudo, cara, é que assim, como pro caminho do VC, comunicação é tão importante, às vezes a gente derruba a oportunidade, não é porque o deal é ruim, o negócio é ruim, ou o empreendedor é ruim, mas porque o empreendedor é ruim em comunicação. Total. E se ele for ruim em comunicação, ele não vai conseguir captar futuramente. E se ele não conseguir captar futuramente, eu nunca vou ver retorno no meu investimento. Então, a comunicação é extremamente importante. E é impressionante como pelo menos 50% das pessoas, dos empreendedores que eu conversava, se perdiam na primeira pergunta, que era assim, cara, me conta sobre a tua história. Você tem meia hora de agenda com o VC. Quando eu te pergunto para você me contar sobre a tua história, você tem que falar sobre a tua história em menos de 5 minutos, cara. Total. Porque o objetivo ali é você vender o sonho. E você tem que ser muito sucinto. E às vezes, cara, a pessoa gastava meia hora e ela não tinha chegado até a escolha dela de faculdade. O que ela estudou e por que estudou. As pessoas se perdem muito facilmente nas suas próprias histórias. E isso é matador, cara. Isso é matador. Porque o VC, ele tem muito mais demanda de agenda do que ele consegue entregar. Sim. Então, você tem que encantar nos primeiros minutos, você tem que ser muito breve, muito objetivo, e na hora já soltar como a tua história se conecta com o que você está construindo e por que você é o melhor empreendedor para estar construindo aquilo que vai ser o melhor produto na sua categoria e que vai dominar a porra toda. De forma muito linear e fluida. Eu perguntei sobre a tua história. Eu perguntei sobre a tua história. Depois de 3 minutos, a tua história já está conectada com por que você está fazendo, o que você está fazendo, a oportunidade que você viu, por que você é o melhor cara e por que você chamou as melhores pessoas para construir aquilo dentro daquele mercado que cresce e que tem oportunidade de disrupção. Legal. E aí, pronto, cara. As melhores reuniões são aquelas que sobram tempo. Que massa, cara. Isso é legal. Você falando agora, eu dei uma matéria lá na Link. Você já deu aula lá também ou não? Nunca dei, cara. Não, no G4 você dá aula, né? Eu também dou aula lá no G4. Eu lembrava que em algum lugar a gente já tinha estado junto. Na Link, me chamaram esse trimestre lá e eu dei uma matéria que, coincidentemente, ela se chama do Zero ao Exit. É o mesmo nome desse podcast aqui. E aí, cara, uns 50 moleques na sala. Muito legal, porque eles estão no final da faculdade já. Cara, e os moleques sabem tudo, irmão. Você falar de valuation, de fluxo de caixa descontado, múltiplos, estratégia competitiva. Cara, os moleques sabem tudo.
E aí, no final, eu falei, cara, não vou passar prova, eu quero fazer um trabalho, 6 grupos, e vocês vão pegar uma empresa, porque os moleques tudo com 22, 21 anos já empreendem. Eu achava que era... Eu não acreditava que era tão assim, tá? Uhum. Eu não acreditava que era tão assim, mas todos eles, cara, tudo empreendendo, trabalhando em alguma empresa com viés mais empreendedor. Eu falei, cada um vai fazer um trabalho que vocês vão me explicar em 2 slides a estratégia competitiva da empresa. 2 slides, não invento muita moda, não. É para quem que vocês nasceram para servir, o que é diferencial, como que vocês entregam isso, trade-offs, etc. Tal. Eu quero um BP feito, uma modelagem feita, com valuation, etc. Depois vocês me explicam aqui, faz um deck, ou de captação, ou um infomemo, como se você estivesse indo ao mercado. Uhum. E aí, no final, fizeram 5 grupos, os moleques bom pra caramba, assim. Cara, na minha época de faculdade, a gente fazia o mínimo possível, que eu me arrependo hoje. Uhum. Eu fiz engenharia, fiz uma bela faculdade, estudava, mas os moleques, eles iam a mais. Eles falavam assim, professor, posso fazer de 2 empresas no meu grupo para você avaliar as 2, porque eu queria um feedback também da minha empresa e tal. Eu acho um negócio muito bacana, muito bacana. E desses 5 grupos, todos eram negócios muito legais. Não era startup sem propósito, eram coisas muito bacanas. A que levou a maior nota e que mais me chamou a atenção não foi a melhor solução ou a mais inovadora, etc. É uma marca de moda do caralho, acho que é O42, da Caterine. Eu não vou lembrar o nome da marca, depois eu lembro e peço pra botar aqui na edição. Mas era a comunicação deles, cara. Foi a Caterine e um outro cara do grupo lá que apresentaram com uma fluidez e falando sobre, cara, como que eles iam revolucionar o mercado de moda. E, pô, se você pensar, o mercado todo vermelho, tem tudo que é posicionamento, difícil pra cacete e tal. Cara, mas me impressionou a comunicação, a convicção naquilo. O meu mentor de vida, que é o Diogo, fundador do PicPay, o Diogo Roberti, não sei se você já conheceu ele. O Diogo falava assim, Rodrigo, na mesa com o investidor, até pra falar não sei, você tem que falar com certeza. Fala, cara, não sei, eu levanto e te falo depois da reunião. E eles eram assim, cara, apresentando o grupo. E também uma comunicação visual, eu particularmente, eu gosto de ter um pano de fundo, desde que seja o objetivo. E foi o que levou a maior pontuação. Então acho que conversa muito isso com o que você está falando. 100%. Porque às vezes tem outras teses legais, etc, mas o cara começa tão morno, e você fala, ih, meu irmão, esse cara não tem a energia que precisa, né, pra fazer. Mas massa, cara, porra, puta aula. E pra fechar esse lance de GFC, queria que você explicasse rapidamente o modelo de negócio de um fundo, que muita gente não entende. Não sabe se o fundo só ganha quando a startup sai, ou quando você vende, etc. Você consegue dar uma palhinha de como é que funciona o modelo de negócio, como é que o fundo ganha dinheiro? Sim. Eu acho que isso é legal. O fundo ganha dinheiro de 2 formas, né? Primeiro ele ganha uma taxa de manutenção, que a gente chama de management fee, que é uma taxa de gestão, que tipicamente a fórmula de operação de um fundo é 2,20, que a gente chama, né? E o 2 sendo 2% de taxa de gestão, 2% do capital levantado do fundo. Então, exemplo, um fundo de 100 milhões de dólares, né? Ele cobra 2 milhões de dólares por ano para fazer a manutenção do fundo. É com esse capital, com esse recurso, que ele paga os seus gestores, os seus times, viagens, eventos, etc. É uma receita de administração. É uma receita que ali ele aloca da forma como ele melhor, que os gestores alocam da forma mais inteligente possível para trazer os resultados de longo prazo. O sucesso mesmo vem quando ele entrega retorno para o investidor, que é 20% daquilo que excede o valor total captado. Então, é 20% sobre aquilo que excede os 100 milhões. Tipicamente, a gente coloca ainda o que a gente chama de hurdle, que é uma taxa mínima exigida. Aí o hurdle, tipicamente, é uma taxa em dólar que varia de 5% a 7%. Né? Então, é basicamente assim, eu preciso retornar para o meu investidor o que ele investiu, mais no mínimo 7% em dólar ao ano. A partir de então, tudo que eu entregar de excedente, eu fico com 20%. Perfeito. Então esse é o modelo de negócio. E você tem um prazo, né? Tanto para você fazer o deploy do capital, quanto para você também buscar ali desinvestir, né? Não é um negócio a Deus dará, assim, né? Não. Tipicamente você tem uma janela de 5 anos onde você faz o deploy e depois mais 5 anos onde você busca liquidez. Isso no early stage, como a gente lida com muito risco, sempre existe a flexibilidade de estender por mais uma janela de 5 anos. Então, e tipicamente o investidor, que a gente chama de LP, né, o Limited Partner, quem coloca dinheiro nos fundos tem bastante paciência e entende como a dinâmica funciona.
Perfeito, perfeito. Normalmente os fundos já conseguem break-even, deixar algum resultadinho com a taxa de administração, ou eles se baseiam bastante na performance? Olha, depende muito do tamanho do fundo, né? Porque quanto maior é o fundo, mais robusta é a taxa de administração. Fundo sempre é um negócio de pouca gente. Nunca vai ser muita gente. Então, são poucos e muito focados em um time muito coeso. Frequentemente, o time que para alocar 100 milhões de dólares ou $1 bilhão não vai ser tão diferente. Porém, a taxa de gestão muda em 10 vezes. Então, ou seja, eu tenho muito mais capital e muito mais espaço para promover eventos melhores, para remunerar melhor as pessoas que trabalham no fundo, para causar mais do ponto de vista de mercado, trazendo relatório, inteligência, etc. Então, os fundos pequenos têm muita dificuldade. Fundos de 100 milhões de reais, por exemplo, muito difícil de operar. Muito difícil. Muito apertado, né? É muito apertado. Você tem 2 milhões por ano para pagar a conta de 2 gestores mais 3 pessoas no time. É muito pouco, entendendo que você precisa de profissionais gabaritados e caros. Né? Então, como um todo, você precisa de um tamanho de fundo mínimo, que hoje está muito difícil de captar. A Selic estando tão alta, imaginando uma captação, especialmente no Brasil, nenhum investidor quer tirar dinheiro da renda fixa e colocar no risco. E quando você olha fora do Brasil também, ainda assim existe uma pressão inflacionária e a renda fixa fora do Brasil também está retornando atrativamente e todo o capital hoje está indo muito para as big techs com foco em AI, né? Ou para startups que já são AI native. Então hoje em dia está muito difícil captar um veículo novo, essa é a realidade. Então no cenário de América Latina, e honestamente eu acho que vai continuar sendo difícil, né? Porque o grande volume de dinheiro está indo para as big techs e muito para as startups que já nascem AI native com muita fortaleza, que levantam capital muito rapidamente, que tipicamente estão concentradas em Vale do Silício, China, alguma coisa em Europa, pouca coisa ainda na América Latina. Né? A gente não é visto e não somos efetivamente um celeiro de startups que são AI native. Então esse é um desafio. Mas respondendo a tua pergunta, cara, o economics de um fundo, eles são muito apertados, eles são difíceis. Começa a fazer sentido a partir de certo tamanho. Um fundo de 100 milhões de dólares, 550 milhões de reais, ele faz sentido. Ele para de pé, você consegue ter um time bom, robusto e olhar para o longo prazo, operar bem num horizonte de 10 anos. Menor que isso, na minha leitura, começa a ficar desafiador. Legal. Então, acho que a gente está tendo, agora no Brasil, uma diminuição, uma contração do número de fundos de venture capital. E é legal para quem está assistindo a gente aqui e eventualmente, né, o Alex está pensando em captar recurso e ir atrás de um VC, que por mais que tenha muito conteúdo disponível, cara, a realidade é que eu diria que a maior parte dos empreendedores, startups, etc., eles não entendem como funciona a indústria de VC. Sim. E para mim, na minha vida, cara, lá atrás, quando eu fazia fundraising, até hoje, quando a gente pensa e estrutura alguns negócios, fez muita diferença entender o business dos fundos de VC. Tá? Você entender que esse fundo vai ter que sair alguma hora, você entender que ele tem um upside na performance apenas a partir de determinada multiplicação. Sim. Então, às vezes, se você trouxer um cara no valuation muito descolado, e você não conseguir dar uma saída para ele que vai passar dessa taxa de performance ali, sim, esse cara não tem incentivo para sair, ele vai querer eventualmente ficar ali dentro. Sim. Fala, cara, fico na aposta. E às vezes você que é um empreendedor, você pode perder uma chance de saída. Então, né, eu acho que tem várias nuances, né, Alex, que para o empreendedor super é importante entender que isso é uma indústria, né? Fora o fundo tem a gestora. A gestora, ela quer mostrar que seus fundos, ela está marcando e performando bem para ela poder abrir outros fundos. Toda rodada que o empreendedor faz, que leva a valuation para cima, mesmo que eu não tenha liquidez como fundo, para mim é maravilhoso, porque eu faço um markup no meu portfólio e esses markups me ajudam muito, porque quando eu vou ao mercado captar o meu próximo fundo, porque tem essa, o gestor de fundo, ele também é um empreendedor que está constantemente captando. Então ele tem empatia com a jornada do empreendedor, porém captar para um fundo é 1000 vezes mais difícil que captar para uma empresa. É muito mais difícil. Claro. E ele precisa estar o tempo inteiro falando com seus investidores também e mostrando que o portfólio dele está performando. E o indicador de performance de portfólio são os markups. E esses markups acontecem quando as empresas do portfólio levantam uma rodada a um valuation idealmente
no mínimo 3 vezes superior àquele que eu investi. Vamos traduzir um pouco para o mundo real, e obviamente que não são todos os fundos, e nem a maioria deles, mas, de certa forma, isso pode criar para alguns gestores e investidores um incentivo a querer que suas startups simplesmente queimem mais dinheiro e façam novas captações. Tô certo? Sim. De novo, não é a indústria que é assim, mas a gente sempre tem que pensar nos incentivos que estão na mesa para você se posicionar bem. Né? Então, pessoal, cara, tá pensando em captar recursos, cara, entende o que é o tal do VC Track, entende os trade-offs desse... Todo o dinheiro vem caro. Não adianta. O dinheiro do seu pai vem caro, o dinheiro, né, emotivamente falando, o dinheiro do banco vem caro, o dinheiro do investidor vem caro. A questão é como que você vai pagar esses juros, tá? Então, não achem que é uma jornada trivial que você deveria... vou levantar dinheiro, etc. Cara, existem vários trade-offs. Aproveita, cara, para consumir conteúdo. Você está publicando muita coisa no LinkedIn ainda, Alex? Um pouco menos. Você estava bem ativo lá, né? Estava acompanhando bem. Sim. Mas volta, cara. É muito bom os seus conteúdos. É importante ter gente como você falando. Consome o conteúdo de gente, cara, que entende do que está falando para você formar a sua opinião. E ponto importante, vou até aproveitar aqui. Se você está pensando, tá? Se a sua empresa está precisando crescer, se você precisa ou se você deveria ir atrás de um VC, ou se está na hora, eventualmente, de fazer um exit, etc. Tem um QR Code da VPX aqui na tela. Lê esse QR Code, me chama aí que a gente vai bater um papo, que é isso que a gente faz aqui na VPX, tá? Ajuda empreendedores nessa jornada, seja no VC, ou seja lá numa jornada finita de vender lá na frente, crescer, ser uma empresa melhor e que possa atrair compradores, etc. É isso que a gente faz, beleza? Mas procurem entender e se educar, né, com boas pessoas, pessoas que entendem do que estão falando. Beleza? Muito bom, Alex, muito bom. Até quando que você fica lá no GFC? Eu fico no GFC até maio de 23. Maio de 23. Você já sai direto para a Starion? Não, eu saio para tirar um sabático, cara. Tirou um sabático? Foi para onde? Tirei um sabático, fui viajar o mundo com a família, com minha esposa e meus 2 filhos. Foi com os moleques? Fui. Que legal, Ficamos 10 meses rodando, principalmente na Indonésia. Bali, na Indonésia, foi a principal experiência. Que maneiro, cara. Seus filhos são novos, né? Tinham 5 e 7 anos na época. Que massa, cara. E aí, levou eles, fazia homeschool, fazia o quê? Eles foram para a escola lá, cara. Foram para uma escola internacional, focada em natureza, tá? Uma experiência super bacana. Cara, que animal, que animal. Aí ficou quase um ano lá e voltou em 24 só pra cá. Voltei em 24. E aí você volta já embalando na Starion. Eu volto numa fase ainda muito de busca, mapeando o mercado, conversando com os amigos, entendendo o que está acontecendo, me reconectando, né? Porque depois de uma experiência dessa, onde o foco principal era a família, era viver esse sonho que a gente cultivava por tanto tempo. Que massa. Tocando vários projetos de consultoria, G4, alguns projetos de M&A também, e aí coincidiu que encontrei com o Eduardo, que era o CEO da Starion, da Softplan, na verdade, na época, num avião, e o Eduardo era um amigo, e aí a conversa desenrolou, e na sequência eu entrei como Softplan e hoje é Starion, né? Então a empresa basicamente faz uma cisão para separar os perfis de cliente, a Starion focada aqui em clientes do setor privado, sendo uma consolidadora de SaaS, de software verticalizado, e aí a gente faz uma captação com a General Atlantic de 640 milhões para focar na expansão inorgânica, expandindo 640 de dólar? De real. De real. De real. A General Atlantic, que é um dos maiores, provavelmente, fundos do mundo, né? Sim, sim. Que animal, cara. É um fundo excelente, um super parceiro. Você veio inicialmente para a Softplan. Sim. Você pode dar um contexto breve da Softplan e depois já emendar e falar sobre a tese da Starion que você estava me contando antes, que é super interessante. Sim, perfeito. A Softplan é uma empresa manezinha da ilha, dessa forma que a gente chama quem nasce em Floripa. Eu sou um deles. Então, a Softplan nasce em Florianópolis há 35 anos atrás, fundada por 3 sócios, cada um focado numa vertical diferente. Então, como qualquer empresa que nasce pequena, né, e bootstrapped, nasceu de uma série de experimentos, mas rapidamente entendeu que existia oportunidade de trabalhar com a construção civil, e aí um dos primeiros produtos é o Cienge, que é o sistema de engenharia, que hoje é o principal software para a indústria da construção civil, servindo tanto construtoras quanto incorporadoras, digitalizando já no início de uma fase pré-digitalização do setor judicial brasileiro. Então, desenvolveu o SAGE, que é o principal sistema hoje do Ministério Público, dos Tribunais de Justiça Brasil afora, e com outro braço que servia
prefeituras e sistemas de planejamento também focado em setor público. Tá. Ela cresce organicamente ao longo dos anos, pouco a pouco, né? Então é muito diferente. Aqui a gente está falando de um contexto B2B, software verticalizado, então a receita vai empilhando aos pouquinhos e a empresa só se torna relevante anos depois. É diferente de um contexto B2C, onde você consegue explodir rapidamente, né? iFood, Rappi, Nubank, boom, cresce. B2B, software, é devagar, é passo a passo, porém é uma receita que você empilha e que dificilmente você perde. O churn é muito menor do que no contexto B2C. Resumo da ópera, 2020, os sócios fundadores saem da operação e passam a gestão para executivos profissionais. O Eduardo, que era um conselheiro, Eduardo Smith, assume como CEO e começa um processo de crescimento inorgânico. E aí ele começa a fazer alguns M&As, fortalecer especialmente os clientes do setor privado. Essa história avança, as teses dão certo, o setor privado se desenvolve em 3 verticais relevantes, que é construção civil, inteligência jurídica, eficiência e produtividade, cada uma delas com um software líder do setor e uma série de satélites que foram comprados. Esse ano a gente entende que faz total sentido separar o braço privado do braço público, porque são níveis de governança distintos, go-to-market distintos, velocidades de fechamento de contrato distintos. Então, para permitir agilidade e independência para cada braço, a gente faz a cisão completa, cria um outro CNPJ e cria a marca Starion. Legal. E uma vez que a gente cria a marca Starion, a gente capitaliza, rodamos o mercado inteiro, vendemos a nossa tese de expansão inorgânica, entendemos aqui que a gente sabe como construir verticais nichadas e focadas de software. Temos uma tese de criação de valor através de playbooks, onde a gente leva esses aprendizados de uma vertical para outra. Queremos fazer isso em outras verticais. Somos consolidadores, mas para isso a gente precisa de capital, queremos um parceiro estratégico. Falamos com diversos fundos, recebemos algumas propostas e a GA foi a que fez mais sentido. Gostamos muito de todo o processo com eles e em agosto fechamos a rodada de 640. Você que liderou esse processo lá da Starion? Eu não liderei, mas eu tive muito próximo, especialmente na frente de expansão inorgânica. Legal. E sua cadeira lá na Starion hoje, você está como CEO ou você segue nessa cadeira de estratégia, M&A? Eu estou numa cadeira de estratégia, M&A, value creation, dados e inteligência, marketing corporativo, uma série de áreas que conversam com tudo aquilo que a gente quer fazer também em troca de melhores práticas entre todos os produtos do grupo. Então, hoje são 4 verticais, né? Entramos agora em governança e compliance com uma aquisição recente, que é a Contato Seguro, uma empresa líder no setor de compliance no Brasil. E parte do meu chapéu também não é só fazer as transações, mas garantir que elas sejam integradas da forma mais inteligente possível, porque às vezes integrar inteligentemente é não integrar, é deixar leve e simplesmente fazer uma integração comercial de distribuição e garantir que as melhores práticas entre todos os produtos e empresas do grupo sejam trocadas e implementadas. Cara, legal. E quando você pensa em futuro, ou quando vocês, né, lá na Starion, vocês pensam em futuro, vocês pensam em desinvestimentos dessas verticais? Ou seja, não. É cash flow, cara, nós vamos consolidar, vamos criar pequenos monopólios. Somos uma empresa super geradora de caixa, crescemos em torno de 30% ano contra ano. Falando de Starion, isso. Starion, 30% em torno de 30% de EBITDA, forte geração de caixa, mais de 70% disso é convertido em caixa, então é uma visão muito de... todo esse capital naturalmente vai ser reinvestido, né, à medida que a gente cresce e encontra outras oportunidades, mas o nosso objetivo aqui é realmente criar um grupo grande de empresas de SaaS verticalizado com muita troca e sinergia, desde cross-sell até melhores práticas. Cara, que animal. São quantas empresas já nesse ecossistema? A gente fizemos 13 aquisições até então. Como um todo, são mais de 15 empresas, mais de 15 produtos que atuam em verticais, né, bastante nichadas. Então, dentro da construção civil, a gente tem o Cienge, que é o principal produto, e uma série de satélites que navegam ao redor. Dentro da inteligência jurídica, a gente tem a ProJuris, que é o principal software que serve tanto escritório de advocacia quanto departamento jurídico de grande empresa, e uma série de soluções que orbitam ao redor. Eficiência e produtividade, Checklist Fácil e Run It. Checklist Fácil já usei. É legal pra caramba, cara. É uma companhia do portfólio. E agora com Contato Seguro inaugurando a vertical de governança e compliance.
Legal, o que a gente pode esperar da Star aí nos próximos anos? Você deve estar falando com empresa pra caramba, né? Cara, a gente está numa busca muito ativa por comprar empresas de software que façam sentido. Então, uma SaaS, B2B, crescimento recorrente e focado num nicho específico. Margem EBITDA, a gente está falando de algo sempre em torno de 30% para cima. Margem bruta, a gente está falando de SaaS. Então, a margem bruta é sempre acima de 70%. 70% para cima. E como um todo, empresas que têm um posicionamento importante dentro das suas cadeias de valor. Não precisa ser o dono do market share, mas tem que ter um posicionamento relevante. Idealmente em indústrias que ainda tenham baixa penetração digital, muita oportunidade de crescimento. Exemplo, agri. Então, o setor agri é um setor muito atrativo para a gente, é um setor que a gente olha ativamente e busca oportunidades para entrar, porque é um setor extremamente relevante para a economia brasileira e com muita oportunidade de digitalização ainda. Cara, animal. Pô, muito legal a tese. Ao mesmo tempo que vocês têm um foco, você tem uma amplitude no mandato. Sim. Que é muito bacana. A gente enxerga entrar em mais 2, 3 verticais ao longo dos próximos 3, 5 anos. Então, e uma vez que a gente entra nas verticais, a gente fortalece elas também. Então, como um todo, a gente deve fazer de 3 a 4 deals por ano. Que animal, cara. Pô, fenomenal, bicho. Uma aula com o Alex Anton aqui no sofá da minha casa. Alex, queria te agradecer demais. Já queria que você deixasse uma mensagem, acho que por toda a sua experiência, né, uma mensagem para fundadores, né, de empresas que querem percorrer essa trajetória de caminho acelerado, principalmente com relação a expectativas, né? Porque eu acho que a gente viveu um período lá atrás, estava muito desalinhado, a galera achando que em 2, 3 anos ia criar o novo Facebook, etc. Queria que você deixasse uma mensagem assim, o que você acha que a galera tem que olhar, como que equilibra curto prazo, longo prazo, enfim, o que você tem visto dos melhores empreendedores, o quanto que eles são pacientes ou não com suas teses. Deixa uma mensagem para fechar aí o nosso papo, fenomenal. Cara, as melhores empresas que eu vi até hoje são aquelas empresas que o empreendedor não está ansioso para vender, porque se ele não vender, ele tem um ativo maravilhoso em mãos, que tipicamente cresce, gera caixa e que ele sabe que é bom. Então, a ansiedade, aquele desespero por querer vender a empresa rapidamente, tipicamente jogam muito contra o empreendedor. Então, como um todo, construa uma empresa que seja forte e geradora de caixa e que te permita ter a vida que você quer. Não deixa essa aposta da vida que você quer acontecer simplesmente depois da venda. Esse é um caminho muito atrelado ao VC-Track, que queima-se muito caixa, o empreendedor tem uma vida dura, e aí lá na frente ele porra fazendo uma venda por $100 milhões, $500 milhões, etc. Essa realidade cada vez acontece menos no Brasil. Ao contrário, o Brasil é um país que permite a criação de empresas incríveis que faturam 20, 30, 40, 50, 100 milhões de reais ano, com forte geração de caixa, com grande distribuição de dividendos e que permitam com que seus sócios tenham uma vida muito rica, muito robusta, muito generosa. E essas são as melhores empresas para serem vendidas. Legal. Porque os empreendedores estão no controle, estão calmos e conseguem ditar aquilo que é importante para eles num processo. É sempre uma negociação, sempre uma troca, mas quando o empreendedor sabe que ele tem um ativo bom em mãos e que ele não precisa vender a qualquer custo, isso costuma fluir bem também, inclusive para o comprador. Porque o comprador sente que o vendedor não está num nível de ansiedade grande, que existe menos emoção, mais objetividade e que a transação acaba fluindo de forma muito mais fluida. Perfeito, perfeito, cara. A gente fala tanto em processo competitivo na hora de fazer um M&A, né? Ou seja, você ter alguns players ali querendo comprar. Eu acho que o melhor processo competitivo é quando é com você mesmo. Você não precisa vender a empresa, né? O Diogo falava muito comigo, cara, nunca sente na mesa sem poder dizer não. Você tem que poder dizer não para você fazer um bom negócio. Exatamente. Né? Alex, valeu, Rodrigo. Demais, cara. Obrigado pelo convite, cara. Pessoal, tenho certeza que vocês gostaram tanto quanto eu desse papo fenomenal. Esse cara que eu sou fã, acompanho aqui há muitos anos. E para quem está acompanhando a gente, na semana que vem vai ter mais um episódio com o Alex, que é o nosso bate-bola, tá? Fazer umas perguntinhas boas para ele aqui. Não esquece de me seguir no Instagram, @oRodrigoMiranda, e também o @VPXCompany. Você está publicando no Instagram, ou Alex? Um pouquinho. Qual que é o Instagram? Alex Anton. @Alex Anton. Segue ele lá no LinkedIn também, tem muita coisa boa lá, pessoal. Obrigado, se inscreve aí no nosso canal do YouTube, segue a gente lá no Spotify. Até o próximo episódio. Obrigado pela audiência, pessoal. Valeu!